E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e estamos começando mais um Momento Tech, que é esse nosso quadro de segunda, quarta e sexta às 8 horas da manhã, em que a gente fala um pouco sobre programação, carreira e as tendências no mercado de tecnologia. Então já deixa o like para ajudar o nosso trabalho e se inscreve para receber mais conteúdos e me siga nas redes sociais, eu vou deixar os links aqui embaixo. Galera, um recado rápido, a Rocket City ela é uma parceira do canal Programador Lhama, então utilizando o cupom Programador Lhama ou acessando pelo link no comentário fixado, você já garante um desconto na plataforma. Eu sou professor lá da trilha de Python da Rocket City e eu te garanto um conteúdo de muita qualidade. Galera, no nosso Momento Tech de hoje, eu vou trazer um vídeo um pouco mais opinativo para você. E quer você seja um programador em Python ou não programador em Python, eu quero apresentar alguns motivos de por que eu acredito que até um futuro médio eu vou estar utilizando, vou continuar a utilizar bastante a linguagem Python. E eu sei, pessoal, que nesse começo de ano já tiveram muitos vídeos que estão criticando a linguagem. E não tem problema esse tipo de crítica. Na verdade, as pessoas comentando a respeito podem trazer algum tipo de reflexão a respeito. Pessoal, eu já programei em outras linguagens, já programei em Java, já programei um pouco em PHP, continuo programando em Node com JavaScript e TypeScript, e eu consigo falar uma coisa, em todas essas linguagens eu tenho críticas. Eu tenho sim críticas à utilização de Java para tratamento de dados, eu tenho um pouco de crítica em relação a Node.js e JavaScript no back-end. Isso é normal. O quanto mais você vai conhecendo ali as ferramentas e interagindo com elas, você vai descobrindo algumas possibilidades de forças e de fraquezas delas. E Python é a mesma coisa. Python tem pontos em que eu com toda certeza discordo e pontos que eu acho que são muito interessantes para a gente. Por exemplo, realmente você começa a estudar a linguagem e no começo você sente uma facilidade em relação às tipagens. Só que com o passar do tempo, talvez isso acabe sendo uma espécie de problema, porque você não sabe, por exemplo, o que está entrando em uma função necessariamente. É claro que a gente tem toda a parte da documentação, e Python é forte nisso com as docstrings, mas sim, existem problemas. Assim como existem forças na linguagem que são muito boas. E eu acredito que essas forças são o que vão me manter por um certo tempo. Eu quero compartilhar aqui com você um pouco da minha visão e até mesmo como que eu enxergo o Python daqui a alguns anos e por que isso vai ser uma linguagem que vai ter muito o que se falar. Em primeiro lugar, galera, eu tenho que falar que essa linguagem, ela é assim, das linguagens mais fáceis para você fazer um código muito ruim, mas ela também é uma das melhores linguagens para você fazer uma arquitetura de projeto muito bom. Aqui no canal, a gente fala muito sobre arquitetura de software e boas práticas em Python. Se você ver as playlists que eu tenho aqui, a gente fala sobre isso. Se você pegar os códigos lá do GitHub, você vai ver que eu dou atenção à arquitetura de projetos em Python. E quando você pega essa linguagem que tem sim as suas simplificações, e quando você pega uma arquitetura de software um pouco mais rigorosa e casa essas duas coisas, você tem ali realmente um software muito bom para você acabar fazendo, por exemplo, um tipo de alteração no projeto, e essa alteração ser feita de uma maneira fácil. Python facilita isso em alguns casos, e eu consigo te falar com toda a verdade, até mesmo por produzir conteúdos aqui. Até hoje, eu acredito que Python é uma das linguagens mais fáceis para você fazer testes unitários. Então, se você é um programador mais experiente e acaba utilizando Python, você sente essa facilidade no desenvolvimento e na arquitetura do seu projeto. Isso é um ponto muito bom para mim. Isso é um ponto que realmente faz muito sentido. Eu até te convido, caso você não seja um programador em Python, que você dê uma olhada nessa linguagem, principalmente por ela ser uma linguagem de fácil entendimento. A curva de aprendizado, você não saber nada e acabar sabendo muito dessa linguagem, é curta. Então você aprende fácil e com toda certeza você acaba tendo uma outra linguagem ali na sua bagagem de ferramentas. Até mesmo as frameworks mais populares em Python são fáceis de você aprender. Existe sim essa facilidade.
É claro que a gente tem problemas. Por exemplo, a ideia de performance em Python e performance em outras linguagens. Tem sim essa diferença. Talvez você possa ouvir aquele tipo de argumento de, poxa, Python é lento. Eu tenho um pensamento sobre isso e esse é o nosso próximo tópico, né? Geralmente eu entendo a galera falar que Python é lento. Você tem sim uma linguagem que ela é mais interpretada, você não gera, né, o binário nativo para interagir diretamente com a máquina, você tem ali uma interpretação em tempo real. Só que essas situações parecem que elas estão evoluindo. Na versão 3.3 agora do Python, meio que saiu essa ideia da linguagem acabar tendo um compilador JIT. Se você não sabe, Python, na verdade, ele faz uma espécie de pré-compilação antes de você ir para a máquina virtual. Na verdade, que é a PVM, né? O Python tem uma Python Virtual Machine bem parecida, assim, comparável com a JVM que a gente tem em Java. Então, a gente tem ali uma espécie de compilaçãozinha acontecendo, né, para um código intermediário. Isso daí já é uma coisa um pouco interessante que você tem na linguagem. E agora eles estão querendo também trazer uma ideia de um compilador JIT. Ou seja, em tempo de execução, você tem ali um mecanismo que vai entender a linguagem, vai conseguir medir um pouco o desempenho dela e vai fazer alguns rearranjos ali no próprio projeto, em questão do binário nativo e na verificação da máquina virtual, para que assim você tenha uma performance melhor. Isso daí é o futuro do Python. Já foi lançado experimentalmente, né, na versão 3.13 e eu acredito que isso tem muita margem no futuro. Outra possibilidade em relação ao desempenho é essa ideia que a gente tem sobre a trava global que a gente tem no interpretador que deixa o Python single thread. A ideia é que nessa versão 3.13 já foi liberado esse tipo de trava. Então você consegue utilizar, mesmo que experimentalmente ainda e não muito avançado, a ideia de Python com multithreads ali trabalhando. E isso é muito bom, principalmente para servidores HTTP. Você vai acabar tendo uma maior performance da linguagem ali. Então, isso são pontos em relação à performance que eu vejo que no futuro bem próximo vai acabar vindo uma melhoria muito grande em relação à performance da linguagem. Um outro ponto, e até puxando também a questão de performance e já trazendo como um novo ponto, é a ideia dessa framework, a Fast API. Rapaziada, se você consome muito conteúdo do meu canal, você vê que eu tenho trazido mais uma outra framework de Python que se chama Flask. Pois é, eu tenho que falar que agora eu estou mordendo muito a língua, porque essa nova framework em Python, que é o Fast API, está dando uma facilidade muito grande. Ela bate um pouco com essa ideia de arquitetura de software, porque ela já te dá a documentação da sua API, né? Então você não mexe necessariamente com o Swagger, ele já te dá a documentação logo após concluir a sua API. Outras questões, por exemplo, de performance, bom, a gente tem ali uma framework em Python que ela é construída em cima de uma biblioteca natural do Python de assincronismo. Então você consegue utilizar assincronismo na Fast API. Isso é uma coisa que eu estou gostando pra caramba. Eu estou até trazendo uma playlist aqui no canal de assincronismo em Python, principalmente na ideia da Fast API. Está se tornando muito facilitado agora você acabar trazendo assincronismo em si de uma maneira elegante para o Python. E eu quero deixar até mesmo, né, um blogzinho aqui de um cara que chama Travis Long, que ele fez um estudo sobre a performance da Fast API com outros tipos de linguagens, de frameworks de linguagens, e também, né, com algumas diferenças ali nas composições. Por exemplo, ele utilizou servidores HTTP diferentes, ele utilizou ORMs e modos de acesso em bancos de dados diferentes. Não só para Python, mas, por exemplo, para Spring Boot, para FastFi com o Node.js, para Gin também. Então, é um estudo bem interessante. Isso daqui me deixou um pouco esperançoso, até mesmo porque no ranking geral, esse cara acabou nomeando Fast API como um número 4 em relação à performance, dado algumas situações ali, dado alguns encaixes.
isso foi bastante interessante, sabe? Até mesmo porque ele deixa ali como que ele faz cada tipo de teste e deixa também o código no próprio GitHub, então você consegue auditar por si só. Realmente, deram alguns valores extremamente parecidos com o que ele estava mostrando. E em relação a Python acabar sendo uma linguagem um pouco mais lenta, olha, talvez em relação a fazer loops, eu acredito que talvez seja lenta. Agora, na performance em web, eu acredito que está começando a tirar essa impressão de que Python acaba sendo um pouco mais lento, sabe? E para terminar, o último ponto que eu queria trazer aqui, galera, a gente ainda continua com alguns projetos de integração que são muito interessantes. Então, por exemplo, você mexer com background jobs, você fazer workers, por exemplo, que não estão necessariamente ligados a APIs, mas vão fazer alguns trabalhos, por exemplo, conectado a filas em RabbitMQ, você fazer, por exemplo, scrapping, você fazer, por exemplo, alguns sistemas ali que vão ficar meio que em background. Cara, hoje eu acredito que a linguagem mais recomendada para fazer isso realmente é Python. Eu entendo que dá para fazer com Java, eu entendo que dá para fazer com JavaScript. Só que quando a gente vai, por exemplo, mexer com essa parte de análise de dados, ou então métrica de estatística que vai se renovando durante o dia, que acaba sendo um projeto de background, cara, eu vou te ser sincero, eu não vejo assim, orientação melhor do que não fazer em Python. Né? Então acaba sendo uma linguagem bastante poderosa, tanto para a parte de programação e desenvolvimento de APIs web, quanto também para a parte de background, a toda aquela parte que fica ao redor em si das nossas APIs. Então acaba sendo uma linguagem bastante interessante. Pessoal, por fim, eu não estou aqui defendendo a unhas e dentes o Python propriamente. Eu estou falando de alguns motivos em que vão me fazer continuar utilizando a linguagem em um futuro de média duração. Eu não tenho nenhum problema com as outras linguagens, eu acredito sim que o uso delas é muito bom. Mas assim como eu também venho aqui falar um pouco do porquê que eu estou utilizando e vou utilizar Python, muito provavelmente daqui a um tempo eu posso vir aqui falar porque que eu não estou mais utilizando Python. Linguagens são ferramentas, a gente usa, elas cumprem o seu papel e a gente passa para frente. Eu já utilizei várias outras linguagens. Acredito que talvez possa ter essa possibilidade de eu não mexer mais com Python. E, assim, mesmo assim, toda essa experiência vem comigo e eu acabo sendo muito grato. Mas eu não sou preso a uma única linguagem. Bom, pessoal, era isso que eu queria compartilhar no nosso Momento Tech. Deixe um comentário caso você concorde comigo, caso você discorde totalmente de mim. Eu vou deixar os links de tudo que eu falei aqui nos comentários. Fique à vontade para querer conversar também com outras pessoas a respeito. Bom, a gente vai terminando, né? Eu fico por aqui. A gente se vê e até mais.